Olá, tudo bem? Aqui é Canister para mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre um assunto que venho pensando nesses últimos dias, assim, que é o início de uma nova pós-graduação. Para quem já me conhece um pouco aqui, sabe que eu sou formado na área de desenvolvimento de sistemas, eu tenho pós-graduações na área de desenvolvimento com Java, MBA na parte de arquitetura de sistemas e soluções, além de outras pós-graduações que eu tenho, que é mais assim parte acadêmica, né? Que a minha vida eu divido durante o dia na parte de fábrica, né, desenvolvendo sistemas, e eu também tenho as minhas vivências na academia, sendo professor de graduação, de cursos de pós-graduação. E eu venho assim pensando, eu estou bastante tempo já na área de desenvolvimento, e eu cheguei num momento que eu estava pensando assim, eu acho que eu vou fazer uma outra pós-graduação, uma outra pós-técnica, né? E eu comecei a olhar, falei assim, tem uma pós de segurança interessante, tem uma pós de cloud também interessante, parte de dados, tudo interessante, quero fazer tudo. Mas assim, falta tempo, né? Porque você tem que dedicar um tempo para você estudar o material lá da pós. E eu comecei a repensar a minha carreira profissional. O que eu quero dizer com esse repensar? Há uns anos atrás, eu fui um líder oficial. Assumi um papel de coordenação, né? Onde eu tinha a missão de delegar atividades, orientar essas atividades, fazer mensuração de escopo, parte financeira também. E também tinha as coisas ruins, né? Que assim, a composição do time é feita como? Com pessoas que estão ao teu lado trabalhando. Tanto para o bem quanto para o mal, tem pessoas. Se caso você não queira mexer com pessoas, tem pessoas, né? Que muitas vezes a gente pensa que a área de desenvolvimento é eu sozinho e toco o projeto, mas não é bem assim. E aí o que aconteceu? Nesse momento que eu fui um coordenador, um cargo de liderança, eu tive certas dificuldades ali, né? Que eu fui um técnico que foi migrado para a área de liderança. Mesmo eu tendo toda a vivência que eu tenho em sala de aula, trabalhando com pessoas, eu senti dificuldades. Foi assim um momento, uma temporada bem desafiadora. É o seu ponto que eu quero colocar. Hoje eu não tenho um cargo assim oficialmente. Você é um líder técnico. Mas no dia a dia, assim, aonde eu estou trabalhando, nas coisas que eu venho fazendo, a gente tem certos momentos que a gente vira tipo um focal, assim, para tirar alguma dúvida. A gente vem colaborando em equipe, né? Seja em projetos grandes ou em projetos menores também, né? Porque muitas coisas que a gente pode, como desenvolvedor, fazer coisas aleatórias assim no dia a dia. Tipo assim, eu vou fazer um site, eu vou fazer um pequeno site para um conhecido. A gente recebe indicações, como a gente já tem bastante tempo rodando no mercado, a gente é conhecido entre as pessoas. Às vezes, um aluno quer fazer algum site, tem algum conhecido, mas ele não sabe fazer ainda. Daí ele fala assim, olha, eu tenho um professor lá na faculdade, ele me deu aula disso. Eu não sei fazer ainda, mas eu vou falar com ele, às vezes ele topa pegar o teu projeto. Então a gente fica em ponto de indicação, né? Umas coisas bem interessantes, né? Esse network que a gente vai criando no nosso dia a dia, na vida profissional. E de tudo isso que eu vou falar, o que é? Eu sou um técnico que tem uma visão de projeto, não só de codificação, mas que sente que tem uma necessidade e uma dificuldade de fazer essa evolução vertical. Por que eu vou falar de uma evolução vertical? É assumir uma liderança oficialmente. Se posicionar como um líder técnico, por exemplo. E nessa minha dificuldade, eu repensei e falei, não vou fazer mais uma pós técnica. Eu vou fazer uma pós de liderança. E se você perguntar assim, mas se a parte técnica você não vai fazer, não vai melhorar? Não, vou continuar evoluindo. Eu decidi que nesse próximo ano que vem, agora em 2025, eu vou trabalhar para mim tirar certificações Cloud, que é um dos objetivos eu, Kane, Chan, desenvolvedor, poder contribuir em novos padrões de arquitetura, soluções Cloud, porque tudo a gente está evoluindo para Cloud. Seja uma Azure, seja uma AWS, isso eu tenho que vir trabalhar. Então é uma dificuldade minha, mas que eu vou atrás através de certificações. Eu vou me preparar através de certificações, estudando o material que a gente tem, por exemplo,
lá no site da Azure, da Microsoft, ou lá no site da AWS, e fazer as escadinhas. Qual que é o momento que eu estou? Azure ou AWS? Hoje eu vivencio mais Azure, mas parte da AWS também vivencio um pouquinho. E aí agora eu vou ter que tomar uma decisão. O caminho menos dolorido para mim seria ir para Azure. Então é esse caminho que eu vou fazer num estudo, vamos dizer assim, informal. Por que informal? Porque eu não vou estar fazendo com uma pós-graduação dentro de uma faculdade. Eu vou por um caminho estudando os materiais oficiais das empresas. E na parte de liderança, nessa nova pós-graduação que eu estou falando que eu vou fazer, o que vai ser? Parte de liderança técnica com parte de gestão de pessoas. Foi muito difícil, assim, quando eu tomei essa decisão, né? Porque fazer uma pós técnica é muito fácil. Eu olho ali, se eu achar interessante, é mais fácil, assim, tipo, vou lá que eu gosto dessa parte técnica. Mas eu quero melhorar essa parte de desenvolvimento pessoal, né? Então eu comecei a procurar essas pós-graduações. E por que eu estou chegando nesse bate-papo com você? Porque talvez você, quando vai fazer uma nova graduação, ou primeira graduação, né? Uma primeira graduação ou uma nova pós-graduação, você tem dificuldade para escolher qual que é o teu momento, né? E aí, isso eu quero compartilhar com você, assim, que eu também tenho essa dificuldade. Eu olhando, assim, o que eu ia fazer, né? Eu comecei a olhar as ementas curriculares que temos nas faculdades, vi a parte de mentária, quais são os tópicos que vão ser trabalhados. Depois eu fui vendo de uma em uma. Achei interessante. Essa eu achei interessante. Aquela também acho interessante. E aí, beleza. Online ou presencial? Comecei a olhar os dois, né? Eu gosto da parte de presencial. Eu gosto da parte presencial porque eu penso assim, eu ir para dentro de uma sala de aula, eu tenho um momento de interação. Ouvir os meus colegas fazer uma nova amizade ali dentro daquela sala, né? Que é um espaço onde diferentes pessoas têm a ideia de fazer o mesmo curso, com o mesmo objetivo. Então isso é uma coisa bem interessante, assim. Eu acho muito legal. Se você tem uma oportunidade de fazer uma pós presencial, eu acho super que vale a pena. A minha pós, por exemplo, de especialização em Java, eu fiz ela presencial quando eu estava recém-formado na graduação, né? E foi uma experiência única que teve ali. Me ajudou a crescer bastante, né? As outras pós que eu fiz depois foi tudo EAD, né? Então, assim, eu achei uma pós EAD, né? Na verdade, eu achei mais de uma pós EAD que eu achei interessante. E aí eu fiquei na dúvida, qual que eu vou fazer, né? Talvez você até tenha essa dúvida, assim, como fazer. Então eu vou te falar como que foi que eu analisei. Kane, eu gosto de procurar quem são aqueles professores que vão trabalhar naquela pós, qual é a história dele profissional, que isso fique bem claro, a história profissional. E eu comecei a pegar os nomes que tem naquele corpo docente e comecei a pesquisar no Google, no LinkedIn. E tem uma coisa que me incomoda. Quando eu vou fazer qualquer curso, eu sempre tento puxar a ficha desse profissional que vai estar ali sendo o meu mentor. Por que eu tento puxar essa ficha? Porque eu quero ter aula, receber, pagar para escutar aquela pessoa e saber o que ela faz no dia a dia dela. Então, eu sempre olhei e preferi professores que têm atuação no mercado, que consiga unir a parte acadêmica com a parte de mercado. Acadêmica e mercado. Conseguir unir essas duas. Porque eu acredito que quando a gente está dentro de uma sala de aula e a gente vê só a parte teórica, tudo na teoria funciona. É um ambiente controlado. Às vezes a grande diferença quando você senta para ir para uma sala de aula é escutar o dia a dia daquele profissional. Para mim, assim, é o máximo. Parte teórica, ele vai me falar o que ele está usando naquela empresa. Ele vai pontuar nos slides dele. Às vezes tem uma POC, que é uma prova of conceito, né, que tem ali, que ele coloca pra gente ver. E aí com isso,
eu vou pegando e eu vou procurando novos cursos para trabalhar. Você vê que coisa doida, né? Eu vou fazer um curso, mas desse curso vai sair outros cursos, outros livros, outros materiais que eu vou pegar para estudar. E aí com esses cursos vai montando toda a estrutura, né? O que eu quero dizer assim? Não existe uma pós perfeita. Não existe uma graduação perfeita. Não existe nenhum curso que vai te ensinar tudo que você precisa. É mentira isso. Quando você pega e olha um inventário, uma página de um curso, público-alvo, objetivos do curso, você vai aprender isso, 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 você vai sair daqui profissional formado para novos desafios. Não tem, não tem. O desafio que você vai ter é o desafio do seu dia a dia. Se você não vivenciar aquilo, você não vai aprender. Só que, para você estar nesse ponto, você tem que estar preparado de alguma forma, mesmo que seja razoavelmente. O conhecimento teórico que você vai receber nesses momentos, ele vai te ajudar a saber o que tem que estudar e às vezes iniciar aquela vontade. Outro ponto, um erro que o aluno comete é o quê? É confiar demais naquele curso, naquele professor. Você tem certeza que aquele professor está fazendo o máximo dele para te explicar? Para te ensinar? Você tem certeza que aquele professor, ele sabe de verdade o que ele está te explicando? Ele vivencia isso no dia a dia? Ou ele pegou um trecho de algum livro bonito e replicou num slide e discursou para você a parte teórica? Isso que você tem que pensar. Então o que eu quero falar com você isso? Um curso que tenha uma boa parte teórica com uma boa parte alinhada à prática seria um bom caminho. A princípio, sim. Só que é difícil você ter isso. Então, não acredite que você vai fazer um curso e você vai sair pronto para aquele mercado de trabalho que você está imaginando. Você precisa se validar fazendo o quê? Pequenos testes de projetos que você vai desenvolver, seja nos seus estudos, depois na sua empresa, porque isso é uma coisa que eu tenho de dificuldade. A gente nunca sabe de verdade qual é o desafio que a gente vai ter na nossa empresa, no nosso dia a dia como profissional. E talvez a gente não vai estar pronto. E eu acredito que a gente não vai estar pronto de verdade. A gente vai precisar estudar para quando surgir aquela oportunidade ou aquele desafio, você tenha um mínimo de noção e saiba para onde você vai correr. Fica esse o ponto que eu quero te passar. E isso que eu estou te falando assim, pós-graduação. A graduação, o curso de graduação é a mesma coisa. Os alunos confiam nos professores. E a mesma coisa eu te digo. O professor que está lá, de verdade, tem vivência prática? Às vezes não. Às vezes o professor, ele não é aquela matéria que ele trabalha, não é nem dele aquela matéria. Aquela matéria numa corrida que teve assim, ó, gente, você tem que pegar tal matéria para dar aula. Mas eu não tenho material dessa aula. Eu nem sei. Não, vai ter que estudar. Ele vai correr, vai pegar um livro, vai estudar, tal, vou montar os slides e vou discursar lá pro aluno. Acontece. Acontece isso. Aí o professor tá lá, vai ter que pegar. Então é isso que eu quero te passar. Você, estudante, deixe de ser aluno e se transforme num estudante. Porque você precisa estudar. Você não pode confiar cegamente naquele mentor que você tem ali. Sempre tem essa pulguinha atrás da orelha, esse incômodo. Uma coisa assim, você pode se sentir confortável fazendo o exercício da sala de aula. Fez aquela prova. Ah, validei, passei na prova. Mas às vezes a prova que foi passada para você foi uma prova básica, de um exercício simples. O nível de dificuldade não é muito alto.
Até porque às vezes não tem tempo hábil para fazer tudo aquilo dentro de uma sala de aula. Gente, vocês vão às vezes para uma pós, uma sala de graduação, vocês ficam lá 4 horas, 3 horas da noite. Quanto tempo que vocês de verdade estudam ali? Às vezes ligar o computador, levantar o ambiente, o tempo que leva já foi metade da aula. Pense nisso. Então você tem que saber assim, ó. Chega lá no teu professor, pega a ementa e vê o que ele vai trabalhar e corre, corre. Vai no YouTube, joga aí o que tem que estudar. Vai nos fóruns, vai no GitHub. Você tem que se mexer. Essa que eu quero te passar. É muito fácil a gente conseguir o conhecimento. É que a gente não tem assim um filtro e a gente precisa ter um filtro. E como a gente é muito novo, às vezes ainda no tal conhecimento que a gente quer aprender, a gente não sabe o que tem que filtrar, né? E aí talvez esse ponto de você achar um mentor que tope te passar esse conhecimento vai te facilitar, porque ele já tem uma grande bagagem e vai podar para você já o que não é útil naquele momento. E aí você vai aprender. Um outro ponto que eu quero passar também assim, ó, questão de tempo a gente é pouco pra gente estudar, né? E essa parte assim, o conhecimento que a gente recebe teórico, de verdade, se a gente não pratica, não tá validado. Mas você tem que conseguir, de alguma forma, validar isso, seja em pequenos projetos pessoais de vocês, ou conseguir novas posições no mercado que te ofereçam essas oportunidades. Que, às vezes, quando a gente está muito tempo no mesmo lugar, tudo aquilo que a gente está ouvindo, todo dia é a mesma coisa. Aquilo tudo é verdade. E a gente esquece de olhar para fora o que tem de novidade. É importante, às vezes, as mudanças na nossa vida. Talvez isso faça a gente crescer profissionalmente. E até pessoalmente, que é o que eu estou falando para vocês. Hoje, eu quero tentar crescer profissionalmente, ajudando mais pessoas. Seja aqui no YouTube, seja dentro de uma sala de aula, seja ajudando meus colegas e conseguindo ser um líder. Um líder, seja oficialmente ou não oficialmente. Mas eu quero evoluir minhas habilidades de comunicação e de gestão de pessoas. Que é um sonho, né? A gente não sabe se vai acontecer, mas a gente tem que trabalhar para que isso aconteça. Seja de uma forma formal ou informal, ok? Espero ter passado para vocês uma mensagem, né? E sempre se coloque num desafio. Pense no seu crescimento pessoal e profissional. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Ganeshan.